Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Baltazar e no vídeo de hoje eu quero lhes contar a história de um homem cego chamado Bartimeu, porém um homem de muita fé. Então, quando Jesus está indo para Jerusalém com seus discípulos, e ele passa primeiro numa cidade chamada Jericó, e ele entra na cidade e uma multidão começa a seguir Jesus naquela cidade de Jericó. Além dos discípulos que viajavam com ele, junta-se mais um grande número de pessoas. Provavelmente ele deve ter ensinado aquele povo. E é nessa cidade que também ele vai conhecer Zaqueu, né? Em outro vídeo eu vou contar a história de Zaqueu, que também foi nessa cidade de Jericó, e nessa mesma ocasião que o cego Bartimeu tem esse encontro com Jesus. É nessa mesma ocasião, nesse período dessa mesma viagem, que Jesus também vai ter um encontro com Zaqueu e vai se hospedar na casa de Zaqueu. Então, o que acontece? Quando Jesus estava saindo da cidade e os seus discípulos com ele, uma grande multidão também o seguia, está sentado à beira do caminho um homem chamado Bartimeu. E quando Jesus vai se aproximando e toda aquela grande multidão, esse homem cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a repetir várias vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ali próximo àquele homem cego começam a repreendê-lo e a mandar pedir para que ele se calasse, para que não importunasse o mestre, que ele se calasse. Pois as pessoas o tinham como uma pessoa sem importância, um homem cego, mendigo, à vista das pessoas, um homem sem importância. E quanto mais as pessoas diziam para que Bartimeu se calasse, mais alto ele gritava, e com mais frequência: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e diz para as pessoas para que dissessem ao cego que o cego viesse até Jesus. Jesus fica parado no meio da estrada e as pessoas dizem ao cego: olha, ele está te chamando. Ele está pedindo para que você vá até ele. Então Bartimeu larga de seus ombros, tira de cima dos seus ombros a sua capa de mendigo, se levanta ligeiro e vai ao encontro de Jesus. E quando chega aos pés de Jesus, bem em frente a Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: Senhor, que eu recupere a minha vista. Então Jesus diz: a tua fé te salvou. E Jesus de imediato cura. Ele diz: a tua fé te curou. E de imediato aquele homem é curado. Aquele homem cego é curado e passa a enxergar. E as Escrituras dizem que depois que Jesus segue o seu caminho com os seus discípulos, Bartimeu passa a segui-lo também. E o que é que nós podemos aprender com essa experiência, com essa história? História com H. Não é história com E, é história com H. Porque as Escrituras são verdadeiras. Esse relato bíblico é verdadeiro. Então, aquele homem cego, dos olhos naturais, mas com uma visão espiritual aguçada. Então, enquanto tinha muitas pessoas que tinham a vista, os olhos, elas enxergavam com os seus olhos naturais, os olhos da carne, do corpo, mas elas estavam vendo Jesus ali, mas elas não enxergavam que Jesus era o Messias. Elas não enxergavam que Jesus era o Salvador, que Jesus é o Cristo.
E ao contrário, o Bartimeu, que não tinha a visão dos olhos do corpo, mas tinha uma visão espiritual, porque a Escritura diz que as pessoas disseram que era Jesus de Nazaré que passaria por ali. Mas na hora que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não disse, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele poderia muito bem ter dito, Jesus de Nazaré, porque as pessoas lhe disseram, quando ele perguntou o que era aquele barulho, aquele alvoroço, as pessoas lhe disseram, é Jesus de Nazaré que vem aí, ele vai passar por aqui. Provavelmente Bartimeu já teria ouvido falar a respeito de Jesus, dos milagres de Jesus. E por causa disso, provavelmente por já ter ouvido falar de Jesus, ele sabia que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Ele sabia que o Messias, quando viesse, seria da linhagem de Davi, o rei de Israel, porque Davi foi um grande rei de Israel e as profecias diziam que o Messias seria da linhagem de Davi. Então, Bartimeu, ele vê em Cristo o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele não gritou, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, mas ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus era o Messias que as profecias diziam que era da linhagem de Davi, da casa de Davi. Então, que nós, assim como Bartimeu, possamos enxergar com nossos olhos espirituais e saber que Jesus é o Cristo, que já veio, que já cumpriu com a sua missão como Salvador e Redentor da humanidade. Então, quando Bartimeu, através de sua visão espiritual aguçada, ele vai até Jesus, e ele se desfaz da sua capa de mendigo, porque ele diz, Jesus está me chamando, eu não sou mais um mendigo, eu não preciso mais dessa capa de mendigo. O mestre me chama, e ele se levanta e vai de imediato ou imediatamente ao encontro de Jesus. Então, aquele mesmo Jesus que chamou Bartimeu, para que Bartimeu se levantasse e fosse até ele, é o mesmo Jesus que nos chama hoje, que está de braços abertos e dizendo, vinde até mim. Mas quantos de nós vai se levantar e ir ao encontro de Jesus, vai em busca de Jesus? Quantos de nós estamos buscando a Jesus Cristo, o Salvador? Então, Bartimeu, ele não se demorou. Ele clamou ao Senhor, pediu que Jesus o ouvisse, e quando Jesus o ouviu, parou e disse, digam a ele que vem até mim, ele foi imediatamente. Que nós possamos ter essa atitude, assim como Bartimeu, de clamar a Jesus, clamar a Deus Pai em nossas orações, em nome de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo disser, venha, a gente possa ir. A Igreja de Cristo está todos os domingos aberta para que nós possamos participar de suas reuniões, da reunião sacramental, da escola dominical, ou da reunião do coro de eldres, ou da sociedade de socorro. Então, é uma maneira da gente ir até Jesus, é quando a gente vai até a igreja, assistir às reuniões na igreja. Uma outra maneira da gente ir até Jesus é quando a gente se senta, baixa a nossa cabeça em oração, ou quando se ajoelha em oração, quando a gente pega a Bíblia, o livro de Mórmon, e lê, estuda e aplica em nossa vida. Então nós estamos indo até o Senhor. Então Cristo vive e Ele nos ama. Que possamos, assim como o cego Bartimeu, nos levantar e ir ao encontro do Mestre e chamar por Ele todo dia nas nossas necessidades, nas nossas orações. Lembrar sempre dele, de buscá-lo em oração.
Então, Cristo vive e Ele nos ama. Esse é o vídeo dessa semana. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, acione aí o sinozinho, deixe acionado aí para você receber as notificações quando forem publicados novos vídeos aqui no canal. E, por favor, também deixe o seu comentário aí embaixo. Se você fizer essas 3 coisas, se inscrever, comentar e der o seu like aí, o seu joinha, a plataforma vai entender que esses vídeos são importantes e vai recomendá-lo para outras pessoas. Então, um abraço a todos e obrigado por assistir esse vídeo.